Na mediunidade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o remoinho eletrônico, sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador de energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza. Mas, se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro no clima da sinceridade é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te a humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Reserva essa lição. Deixa ela marcadinha. Vamos com os nossos corações em prece nesse momento, pedir ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, que ilumine os nossos corações, que ilumine os nossos pensamentos, que nos envolva muito amor e com muita paz. Que bênçãos de amor e de paz sejam derramadas sobre nós, sobre esse ambiente, que possamos sentir a presença do Mestre Jesus, a presença dos benfeitores amigos junto a nós nessa noite. Que esses benfeitores amigos possam intuir a nossa palestrante, possa dilatar o nosso entendimento, para que a mensagem cale fundo aos nossos corações. E pedindo a proteção divina, pedindo o amparo da espiritualidade maior, nós vamos dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Que assim seja. E é com muito prazer que a gente recebe a Verinha. É um prazer te receber. Mas ela está muito
bem conosco? Sim. Graças a Deus. Nós estamos todos reunidos aqui em nome de Jesus, para que os mentores amigos se façam presentes, que estejam conosco a nos orientar, a auscultar a nossa alma com os nossos pedidos, os nossos anseios mais profundos. A espiritualidade nos conhece, sabe muito bem quem somos, o que precisamos, o que viemos buscar nessa casa. Uma casa de amor, de luz, de oração, e assim nós contamos com a presença amorosa de Jesus e desses prepostos trabalhadores do bem, aqueles que estão realmente engajados nessa tarefa de nos auxiliar. Então, que nessa noite nós possamos todos usufruir das benesses que aqui serão dispensadas para cada um de nós que aqui se encontra. Quando o nosso coração se abre, as suas comportas se alargam, nós vamos com certeza receber os fluidos curadores, as energias benevolentes, benéficas para o nosso corpo perispirítico e o físico também. Que ao sairmos daqui, possamos levar conosco essas energias aqui colhidas, que foram trazidas para cada um de nós. E que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, hoje nessa noite nós vamos refletir um tanto mais a respeito de vamos dizer assim, um vulto da humanidade que nos antecedeu algum tempo atrás, mas que teve assim, deixou, por assim dizer, marcas profundas na história do Espiritismo, no início do seu aparecimento, de todo um processo seu do Espiritismo, para que nos alcançasse esse mesmo processo. Então foram utilizadas várias pessoas, e muitas dessas pessoas na condição de médiuns, para que ele pudesse aclarar os nossos pensamentos e enriquecer aí todo esse compêndio que o Espiritismo trouxe para nós. Então Eusápia Paladino é um ser profundamente importante para a doutrina espírita. Então nós vamos saber quem foi, o que fez, as marcas que deixou e o que faremos de todo esse material por ela experimentar, porque ela foi de grande valia para todos nós. Eusápia Paladino, nascida no dia 21 de janeiro de 1854, em Minervino, Monte, Itália. Então, 1854. Daí, há 2 anos, o que aconteceria em 1857? Veio a lume a primeira edição do Livro dos Espíritos. E o que a gente percebe? Que em tudo, na vida, na história do cristianismo, do espiritismo, tudo convergia para. Então, Eusápia nasce um tanto antes, e aquele movimento da chegada do Livro dos Espíritos e a espiritualidade em si se aproximando aqui do planeta Terra e já encontrando com o Sr. Allan Kardec, não é? Um poço, uma fonte pura para que pudesse então trazer essas claridades do Espiritismo para nós. Se não fosse Kardec, há essa pergunta: haveria outro, mas aquele que viria trazendo consigo essa responsabilidade com a decodificação das verdades espirituais, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então o Espiritismo, ele veio retirar o véu que foram lançados sobre algumas verdades propositalmente, e veio realmente através da reencarnação, que tira a lápide dos túmulos vazios para dizer que a morte é uma passagem e que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Então é todo um movimento que a gente percebe, que começaria então para que trouxesse a luz para o mundo.
Então, Eusápia Paladino, ela vai nascer nesse mês, 21 de janeiro de 1854, vai falecer no dia, aí algumas pesquisas ficaram meio assim em convergência, ainda não encontrei o dado certo, mas fiquei aqui com o dia 16 de maio, com o dia 9 de julho, mas o ano realmente, 1918, ela veio a desencarnar, aos 64 anos. Lembrar que o senhor Allan Kardec desencarnou aos 69. Interessante, né? Então foi uma médium italiana. Foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a experiências pelos cientistas da época. Então, Paladino era uma médium de efeito físico. Então, onde ela estivesse, os espíritos amigos se utilizavam da sua faculdade para se apresentarem. Muitas vezes, ao tempo do senhor Miguel, ali no nosso centro, Joana d'Arc, ele tivera essas experiências, não com Eusápia, é claro, mas com outros médiums. Então, numa casa onde houvesse um médium de efeito físico, por exemplo, chegava ali dentro da casa, segundo o senhor Miguel, aqueles tornões de terra, então janelas batendo, enfim, algo acontecendo de estranho. Não é muito diferente dos fenômenos de Hydesville, onde o senhor Allan Kardec, como cientista que era, fora observar de perto o que estava acontecendo, porque mesa não fala, mesa não dança, mesa não levanta, não tem fenômeno de levitação, então ele foi lá realmente descobrir o que é que estava por detrás daqueles movimentos que mais pareciam uma festa, que ocorriam ali para o deleite das pessoas que ali estavam. Mas Eusápia, ela era uma médium de efeitos físicos. E por isso, da época, para a época, no tanto quanto estranho, lembrar daquela médium com aquela faculdade especial, vamos dizer assim, que ela foi espíritas. E ele era um grande colaborador de William Crookes, que ele fazia também as experiências de materialização. Então, muitos, às vezes, aqui se lembram, até já foram até Araguari, onde ocorriam essas sessões de materialização, em centros de lá. Então, os espíritos se materializavam, muitos deles traziam rosas, que percebia-se o perfume. Então, eram nessas sessões de materialização, onde ali dentro haveria de estar o Paladino. Ela tinha uma faculdade mediúnica de ectoplasmia, que era um fluido, né, uma energia que se desprendia do médium, e ali era formada toda a entidade, que ao ser completamente formada por esse fluido, que saía de todos os orifícios do médium, ele se tornava luminescente. Era uma entidade iluminada, luminescente. E ela foi também em companhia de Peixotinho, porque era assim, meus amores, tudo tinha que ser pesquisado, observado, ficava de cima, não era fácil ser médium. Certa feita, eles queriam observar de perto o fenômeno. Então, eles prenderam o Eusápia e o Chico Xavier, dentro de uma gaiola, né? Não sei. E ali mesmo aconteceu o fenômeno. Sem luz, com luz, presa, solta, onde tivesse. Quando ela estava em transe, ela dava passividade, então, aos espíritos. César Lombroso também era outro cientista que gostava de investigar, porque ele era um cientista e era investigador. Era convidado também a estar percebendo o que os átomos estavam fazendo. Charles Richer era médico fisiologista francês. Ele que descobriu a soroterapia e a anafilaxia. Já ouviu falar de choque anafilático? Ele que descobriu. Também Eurico Nocelli, que era médico, psiquiatra e parapsicólogo italiano, porque muitos
confundiam a faculdade mediúnica de Eusápia Paladino com paranormalidade. E ela era portadora dessa faculdade, dessa ectoplasmia, efeitos físicos. Pierre Cuvier e outros eram um físico francês, estudioso da cristalografia e do magnetismo, porque médium de efeito físico também é possuidor dessa faculdade magnética, que atrai, tem essa composição. Eusápia, ela foi uma mulher simples, uma mulher ignorante, no sentido de desconhecer as verdades, porque, em sendo analfabeta, não tinha como ler, estudar, mas era uma mulher simples e era também extremamente bondosa, caridosa. Tudo que ela conseguia amealhar, ela distribuía com os necessitados, com as crianças, sentindo as desventuras dos menos favorecidos pelos bens materiais, e assim ela procurava resolver os seus problemas. Então eu fiquei a refletir assim, muitas vezes nós ficamos a imaginar que a nossa vida está tão difícil. Muitos de nós outros, médiuns ostensivos, porque médium todos nós somos, segundo o livro dos médiuns. Todo aquele que pressente em maior ou menor grau a presença dos espíritos é, por assim dizer, médium. Mas há os ostensivos, que são aqueles que são audientes, clareaudientes, videntes, clarividentes, psicógrafos, psicofônicos, são ostensivos, aqueles que já trabalham nas reuniões mediúnicas, que dão passividade, que os espíritos se utilizam realmente da faculdade dos médiuns para se apresentarem. E ela então, com todas essas questões, ela sendo, como se diz, perseguida, vamos falar assim, por causa dessa sua mediunidade. Mas ela ainda encontrava tempo para ser bondosa, para praticar as suas ações caridosas, mesmo sendo analfabeta e uma pessoa simples. Ela se tornou famosa por ter sido a médium que passou pelo exame do maior número de sábios. Todos queriam saber, todos queriam estudar a respeito dela. Que fenômeno era aquele? Que fenômeno era aquele? Então ela passou pelo crivo desses vários sábios para realmente constatarem se era verdadeiro ou não. Eles chegaram a amarrar as suas mãos nos seus pés, certa feita. A gente vai encontrar essa informação aqui mais um pouquinho adiante. Então quase todos esses sábios, eles se renderam à evidência do Espiritismo. Uma das médiuns mais conhecidas da sua época foi também uma das mais controvertidas. Poucos médiuns atraíram a atenção de tantos e tão proeminentes cientistas como Eusápia. Porque os cientistas, eles então, aquele tempo atrás, hoje, graças a Deus, um tanto mais esclarecidos, eles já estão procurando desenvolver esse pensamento uníssono de religião e ciência, para que as duas possam caminhar de mãos dadas, porque uma sem a outra, como diz Emmanuel, fica capenga. Então, religião sem a luz da ciência e ciência sem a luz da religião. É preciso que as duas se deem as mãos, em favor de nós mesmos, em favor do avanço espiritual, em favor do da nossa evolução e da evolução do pensamento científico, pensamento religioso. Então elas precisam se dar as mãos. No entanto, ela era uma mulher inculta, de precária educação, temperamental e de saúde instável. Olha só, as dificuldades. Porque muitas vezes, muitos de nós pensamos, é médium, nossa, ouve os espíritos, vê os espíritos,
Pode perguntar tudo para eles, não é bem assim. Mediunidade é compromisso da pessoa, do espírito, com a faculdade, com Deus. A mediunidade vem de Deus. O espiritismo é a luz da mediunidade. A mediunidade não é uma criação ou chegou depois que o espiritismo se apresentou. A mediunidade já dava mostras da sua existência antes do espiritismo aqui dar a sua luz para nós. Então ela tinha essa saúde instável. E eu fico aqui a imaginar que durante as pesquisas a gente pôde perceber, porque esse fluido ectoplasmático, ele é produzido dentro do organismo. Então o médium que é portador desse fluido, dessa mediunidade, né, de efeitos físicos, e trabalhar com a ectoplasmia, é preciso trabalhar. Médium de cura, médium que trabalha com ectoplasma, tem que trabalhar, porque senão fica acumulado. O fluido fica acumulado e causa prejuízo. Então o médium tem que trabalhar, tem que dar passe, tem que fazer o seu trabalho para essa mediunidade seguir seu curso. Então ela era de saúde instável, talvez um tanto por causa disso. E era um compromisso que ela também trazia. A mãe de Eusápia, olha só a história. A mãe de Eusápia faleceu em consequência do parto dela. Então deu à luz a Eusápia e faleceu. Em 1866, aos 12 anos de idade, ela testemunhou o assassinato do seu próprio pai por bandidos. Ela presenciou isso, testemunhou. Eusápia viu-se órfã e foi acolhida em casa de pessoas amigas. Tratava-se de uma família abastada de Nápoles. Ela nasceu em outra cidade, depois foi para Nápoles, também na Itália, que a recebeu como empregada doméstica. Olha que vida, olha que situação. Foi morar com eles, mas foi trabalhar como empregada doméstica, que é o termo mesmo que eles usaram aqui na pesquisa. Então, órfã de pai e mãe, seus parentes pretendiam levá-la para um convento. Ela ficou órfã, não tem quem cuida, então nós vamos levá-la para o convento. Mesmo porque talvez ela já apresentasse essas condições mediúnicas, que eles não entendiam na época, então vamos levar a Eusápia para o convento. Aí eclode a mediunidade de Eusápia. Esta surgiu para ela no ano de 1868, quando Eusápia contava apenas 14 anos de idade. E a gente percebe os outros médiuns também que tiveram a sua iniciação na mediunidade, por assim dizer, mais novos. Chico Xavier, aos 5 anos, já havia mãe dele conversar com ele. Divaldo também, quase a mesma coisa. Aos 17 anos, Chico Xavier, então, depois de ter feito a sua conversão do catolicismo para o espiritismo, foi lá na igreja, pediu para o padre licença. Realmente, o espiritismo tocou meu coração, eu vou ter que ir. E foi. Aos 17 anos, Chico Xavier vai psicografar o primeiro livro, Parnaso de Alegria. Chico Xavier fala assim: eu só tenho 4ª série. E os poemas que ele recebeu nesta obra, muitos falaram assim: não, isso não é verdade, não. Olha só que essa loucura. Nossa, cada poeta importante lá dentro. Então, muitos dos médiuns conhecidos que nos antecederam, eles passaram muita coisa para trazer para nós o que nós temos hoje, para a gente estudar, para a gente passar a perceber, né, quanta coisa a gente tem a favor de nós, que foram trazidas por essas pessoas, né? Então ela contava apenas 14 anos, quando ela começou, vamos falar assim, o seu mediunato. Dali por diante, o seu trabalho no campo das pesquisas psíquicas
foram de tal relevância que se pode dizer ter sido uma das maiores médiums do mundo, por causa dessa questão dos efeitos físicos e da ectoplasmia. A sua apresentação ao mundo científico se verificou apenas em 1888, quando o professor Chiaia convidou César Lombroso, que a gente falou dele aqui, né? César Lombroso, que era um pesquisador dessas questões, na casa dessa família que foram morar. Ele foi convidado para ir lá. E certa feita, foram convidados para trabalhar ali, participar dos trabalhos de ordem espiritual. Eusápia, César Lombroso, a família, com certeza numa reunião de cunho, por assim dizer, talvez até mesmo de estudo do Evangelho, não de uma comunicabilidade com os espíritos, né? Mas ao final de 10 minutos que a reunião fora iniciada, a mesa em que Eusápia se encontrava foi levitada. Levantou. As cadeiras da sala foram puxadas. Os copos e as garrafas bailavam no ar. Gente, quem está fazendo isso, hein? Quem está? Os espíritos. E por que faziam? Porque tinha Eusápia, que era médium de efeito físico. Acontecendo todas essas levitações e movimentações sem quaisquer contatos humanos. Não tinha ninguém pegando os corpos, tá? Assim como lá do fenômeno de Heidesville. Então, lá no fenômeno de Heidesville, Kardec vai conversar, ele vai atuar firmemente, vai dizer, olha, se existe alguma inteligência por detrás dessas mesas, dê 3 batidas. Alguém já leu sobre isso? E aí as batidas foram dadas. Então tinha uma inteligência por detrás da mesa. E Kardec já começou o seu processo de observação e tudo mais. As pessoas que pela primeira vez participaram daquele trabalho com a presença de Eusápia não sabiam que, além dos fenômenos eram produzidos pela sua força mediúnica, por ser médium de efeito físico. Os espíritos valiam-se da ectoplasmia da médium, que eram aqueles fluidos, né, que eram dispensados dela, né, para que isso acontecesse, ó, para as aludidas manifestações de ordem física. Porque para, por exemplo, venha, mas espírito tem corpo? Tem corpo, gente? Tem o perispírito, que é o corpo espiritual do espírito. Mas para que ele possa se manifestar no mundo físico, é preciso ter médium de efeito físico. Vocês se lembram lá daquele filme Ghost, quando ele queria atuar de modo mais físico, isso? Aí não tinha aquele moço que estava lá no trem, o senhor, que até quando ele chegou ele falou, sai daqui que esse trem é meu, lembra-se? Ele falou, ó, para você conseguir fazer alguma coisa, coloca no estômago a sua energia de raiva, lembram? E aí ele conseguiu. Por isso que ele conseguiu subir a moeda, lembra? Quando ele foi lá na casa da namorada, enfim. Então é isso, né? Tem que ter. Então a apresentação dela aconteceu com isso, desse jeito, né? E posteriormente ela contou com a orientação do professor Damiani, que foi muito importante para o esclarecimento dela própria, e com ele ela vai aprimorar a sua mediunidade, ela vai aprender a lidar com o fenômeno. Porque todo médium sério que é consciente da faculdade de que é portador, é preciso estudar para aprender a lidar. Médium psicofônico, por exemplo, ele tem que saber que a psicofonia, ela se dá mente a mente, estando no centro,
ou não, estando na mesa mediúnica ou não. Quando ele aprende a lidar com a faculdade, quando ele se educa através do estudo, ele vai aprender. Caso o Espírito se aproxime, mente a mente, é só ele levar o pensamento numa prece e dizer: aqui não é o momento, não é o lugar. Isso mentalmente, porque o processo é mental. E assim para todas as faculdades. Aí ela conhece esse moço, né, esse Damiani, e vai aprimorar a sua mediunidade. Tornou-se uma médium magnífica, possuía todos os dons mediúnicos, especificamente os dons mediúnicos de efeitos físicos. Era o que mais apresentava. Como médium, passou pelo crivo de eminentes homens de ciência que a observaram. Em centenas de sessões eram estes considerados adversários do Espiritismo, que procuravam uma brecha, um ponto, uma vírgula para falar da vida. Essa ideia não existe, mas não tinha jeito, porque olha só o que aconteceu. Eles eram considerados adversários do Espiritismo. Mas, ante a autenticidade dos fenômenos que presenciaram, renderam-se à evidência dos fatos e comprovaram e confirmaram a veracidade de Eusápia. Muitos fenômenos ocorreram à luz de velas ou lâmpadas de óleo, e as mesmas ocorrências foram testemunhadas em plena luz. Então eles falam assim: vamos apagar a luz, vamos acender a luz, vamos trancar a porta, vamos colocar dentro da jaula. Não adianta. O fenômeno realmente existia. Eusápia era uma médium importantíssima e de efeitos físicos e trabalhava com a ectoplasmia. E todas as vezes isso acontecia quando ela estava em transe mediúnico. E eu acredito que num transe inconsciente, porque tamanho desprendimento de energia, de fluidos. Em 1910, na cidade de Nova York, foi levada a participar de uma sessão, Eusápia, juntamente com o Sr. Haldebart Thurston. Este é um assistente. O que eles fizeram? Controlaram as mãos categoricamente. Fui testemunha pessoal das levitações do mês da Senhora Paladino. E estou absolutamente convencido de que os fenômenos que vi não eram devidos à fraude, que ela também passou por isso. Não, isso é fraude, é mentira. Não existe. Todo médium que se destacava pela faculdade, ele era execrado, ele era perseguido, ele era assim, levado a conta de feiticeiro. Era a palavra que eles usavam. Feiticeiro, que fazia algo mesmo nesse campo. Mas ele diz, olha, não era devidos a uma fraude e não foram devidos também a uma mentira, e não foram executados nem por seus pés, nem por suas mãos, nem joelhos. Eusápia, ela foi muito combatida pelos incrédulos e pelos materialistas ferrenhos. Por quê? Porque era mais cômodo e mais fácil negar o fenômeno mediúnico. Era cômodo. Porque haviam poucas pessoas que se davam ao estudo, a acompanhar a evolução dos fenômenos, de tudo aquilo que estava caminhando para acontecer. Eusápia, o que vai acontecer mais ao final com ela? Eusápia vai morrer pobre, porque do pouco que possuía, distribuía com os pobres e com as crianças. Ela sabia sentir
as desventuranças daqueles que eram infelizes, daqueles que passavam por necessidades duras. E ela então sentiu seu coração enternecido por eles e queria auxiliar. Então morreu pobre, tinha um grande coração e fez da caridade o seu maior título de glória. Não a mediunidade, mas o quanto ela era generosa, bondosa, tinha um coração bondoso para realizar. Então nós ficamos a concluir que Eusápia foi de grande importância, foi de uma evidência para o Espiritismo, né? Trazendo essa verdade, e trabalhava com o ectoplasma, que é uma substância fluídica expelida pelos médiuns e utilizada pelos espíritos para a produção de fenômenos mediúnicos e de efeitos físicos. Por exemplo, a materialização de espíritos e a mediunidade de cura. Esse termo foi cunhado assim, pós-Kardec, pelo fisiologista francês Charles Richer. Então, são cientistas de peso, vamos falar assim. César Lombroso, Charles Richer e tantos outros aqui que ficaram a acompanhar o trabalho nas coxilhas, vamos dizer assim, né, por detrás, ficaram acompanhando, mas que realmente depois se viram convencidos pela veracidade aí de tudo aquilo que estava acontecendo. Existe um médico que depois vocês podem até procurar, Paulo César Frutuoso. Ele trabalha e ele é muito estudioso das questões dos fenômenos de materialização. Ele trabalha no centro, Frei Luiz. Eles trabalham com a cura lá. E é interessante porque ele é médium, espírita e trabalha com materialização. Então ele já, em seus vídeos, quando a gente começa a acompanhar, ele fala assim, que como cirurgião, que já tem 50 anos que ele é cirurgião. Então, como cirurgião, quando ele adentra ao centro cirúrgico e se reúne com a equipe que irá auxiliá-lo ali naquela cirurgia, eles se unem, eles se reúnem em círculo, eles se dão as mãos, eles oram e pedem o auxílio da espiritualidade. E ele diz, eu não duvido que eles nos auxiliam também ali nos hospitais, através dos fenômenos de materialização. O que acontece? Quando os espíritos se apresentam em determinadas tarefas, para aquele que ora, para aquele que busca, aquele que pede, os espíritos, eles se materializam, eles se utilizam ali dos médiuns que eles se encontram, principalmente se tiver médium de efeito físico, para que eles possam trazer um material para que promova a nossa cura, meus amigos. Isso acontece aqui no centro. Nós estamos reunidos nessa sala, aqui tem parede, janela, tijolo, cimento, piso. Mas fora dessas paredes, dessas janelas, há todo um espaço, uma natureza, onde os espíritos vão e buscam os elementos necessários à nossa cura. E aí nós temos a água fluidificada, os medicamentos que são utilizados, as bandagens, enfim, cada casa tem o seu arsenal de trabalhos para a cura. Mas nós devemos isso aos espíritos que nos auxiliam, que nos dão assistência. Então, quando nós nos encaminharmos para uma casa que promove esse tipo de trabalho, esse tipo de cura, de assistência medicamentosa, é preciso vir com o coração aberto, com a fé albergada na intimidade da alma, porque aqui seremos atendidos. E ele, como é médico, e como já presenciou, porque é médium também, que eu trabalho com Frei Luiz, ele fala que
os espíritos atuam fortemente quando eles são convidados a estar presentes. Então nós falamos da Eusápia Paladino, que era grande, essa médium de grande, que deu grandes ensinamentos, trouxe grandes ensinamentos para nós. Uma médium que passou por todo um processo, mas com certeza, ao chegar o momento do seu desencarne, foi vamos falar assim, foi um momento onde ela pôde espiritualmente dizer para si mesma que ela cumpriu com aquilo a que ela veio cumprir. Porque a mediunidade, como diz o livro dos médiuns, a mediunidade é coisa santa e como tal deve ser realizada santamente. Por isso eu pedi para você guardar a lição. Aquele que é médium, que traz a faculdade como um canal para que sirva de auxílio para os necessitados. Porque o primeiro necessitado com exercício mediúnico é o próprio médium. Por quê? Porque ali, através do exercício da faculdade, ele se educa, ele se aprimora, ele se cura das mazelas físicas, das mazelas espirituais, dos compromissos adquiridos e assumidos, porventura, em existências transadas, em dados outros momentos. Então, o médium não é um ser privilegiado que está numa posição de poder, que pode resolver tudo, que tem toda uma autoridade, eu não diria qualidade, autoritarismo para resolver todas as questões. Mas ele traz consigo um compromisso com Jesus, de estar com ele em todos os seus trabalhos, em todos os momentos da sua vida. Porque médium não é médium só dentro da casa espírita. Médium, ele é médium na rua, ele é médium em casa, ele é médium no seu trabalho material, porque ele é um intermediador entre um plano e outro, tendo uma antena que capta tudo aquilo que vem, se aproxima do seu ser. Então nós rendemos aí as nossas considerações, as nossas homenagens em torno da senhora Eusápia Paladino, e assim nós encerramos somente com um pequeno trecho aqui desse livro, Na Sublimação da Alma, que é todo um objetivo a que todos nós pleiteamos: a sublimação da nossa alma, adquirida através de todo um trabalho interior que fazemos para alcançar a melhoria de nós mesmos, para que nós possamos ajudar os outros, para que nos unamos em torno de um pensamento único, o pensamento de amor, de caridade e de justiça. No livro da vida, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Encerrando então, antes de cantar, no livro da vida vamos registrando em cada página que vivemos os bons e os maus atos que praticamos e as situações felizes ou infelizes porque passamos. Com caracteres indeléveis, nele também deixamos marcadas todas as lembranças que guardamos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Este livro da vida encontra-se guardado nas profundezas da nossa alma. E como diz Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, eu sou o divino jardineiro e cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Portanto, sede firmes, sede caridosos, espalhai o bem, falai de amor, ide, recomeçai a tarefa ardentemente iniciada ontem. Jesus conta conosco, ide e pregai, falai
de amor, de verdade e de caridade. Podemos? Vamos apagar as luzes. Pode apagar? Vai celular. Pode, não sei, acho que não tem. Eleusa, pode apagar por causa da... Aí desliga aqui? Hum.